Salve galera, beleza? Espero que todos estejam bem. Já faz algum tempo que eu não ando postando vídeos, né? E hoje estou retomando essa sequência de vídeos. O último vídeo que eu postei foi relacionado à química, ao modelo atômico. E hoje eu vou falar um vídeo de biologia, porque nos vídeos de biologia eu venho falando de transporte pela membrana, né? Que são os mecanismos pela qual substâncias entram e saem pela célula através da membrana. Então eu já falei de transporte passivo, transporte ativo, né? Na realidade eu falei dos transportes passivos, né? Então eu falei da difusão simples, difusão facilitada, e hoje, né, o último transporte passivo onde não há gasto de energia é a famosa osmose. Muita gente tem dificuldade em entender osmose. Mas não é esse monstro não, é um conteúdo relativamente simples de ser compreendido, tá bom? Osmose. Osmose, se você pegar em qualquer livro, vai estar assim, ó, difusão de moléculas de água através da membrana plasmática. Então, ou seja, gente, toda vez que vocês ouvirem falar de osmose, vocês pensem em água. Então, os mecanismos pelo qual a água ela consegue se deslocar é a osmose. Na química, por exemplo, a química fala da pressão osmótica, né? Então é um mecanismo pelo qual a água ela consegue se deslocar, né? Ela consegue sair de um compartimento para o outro, de uma célula para outra. Então isso a gente trata como osmose. Então pense em água, tá bom? Eu costumo falar que a água ela é uma substância piriguete. O que seria isso? Ela sempre vai ser atraída por solutos, ou seja, por grandes concentrações. E o nosso corpo, por exemplo, existem grandes concentrações de minerais, como sódio, potássio, né? Então a água ela sempre vai sair do ambiente de menor concentração para o de maior concentração, né? Então, ou seja, essa ideia é, a água ela sempre vai sair ela sempre vai migrar para esse ambiente. Então, no ambiente de menor concentração, a água ela vai para o ambiente de maior concentração, né? Então, sempre vai ter uma interação entre água e soluto. O que é soluto? Solutos são minerais, ok? Primeiro, gente, a osmose ela é um pouquinho diferente nas células animais e vegetais. Hoje eu vou falar das células animais. Mas por que seria diferente a osmose em células vegetais? Porque a parede celular ela exerce uma pressão contrária, e isso inibe que quando a célula está túrgida, ela acaba sofrendo uma plasmólise, tá? Então isso acaba criando uma resistência, como se eu soprasse um balão e esse balão ele inflasse e chegasse num limite que não ocorresse mais nada, tá bom? Então é por isso que a osmose em células vegetais é um pouquinho diferente. E isso eu vou atribuir em um outro vídeo, tá bom? Então hoje eu vou falar de osmose em células animais, células eucarióticas animais. Primeiro, gente, as células animais, ela não tem a parede celular. Então ela não tem esse limitador, tá? Então a célula pode murchar ou se romper, tá bom? Isso depende da concentração de osmose de minerais que existem nesse processo. Então, a osmose ela ocorre em 3 estados osmóticos. Existem 3 situações que nós podemos associar à osmose, tá bom? Primeiro, imagine que essas células aqui que eu desenhei fossem hemácias, células do sangue, né? Então, ou seja, não tem núcleo, tá bom? Então, olha só, eu tenho um meio osmótico isotônico, hipotônico e hipertônico. Qual que é a diferença delas? Primeiro, o meio isotônico é quando as concentrações de minerais estão iguais tanto dentro da célula como fora. Então, por exemplo, eu representei essa bolinha verdinha como se fosse o sódio. Então eu tenho 3 sódios fora, 3 sódios dentro. Então a água ela vai entrar e ela vai sair na mesma velocidade. Então, ou seja, existe um equilíbrio da mesma taxa que entra e a mesma taxa que sai. Tudo bem? Ah, professor, isso aqui tem a ver com os isotônicos que jogadores de futebol e atletas, por exemplo, tomam? Sim, né? Os isotônicos, eles tentam equilibrar a taxa de água e de minerais de um atleta numa atividade física. Tudo bem? Muito bem. Meio isotônico.
Um outro meio é chamado meio hipotônico. Nessa situação, a concentração de minerais está maior dentro da célula do que fora. Então, como eu falei para vocês, a água é aquela substância piriguete, ela sempre vai migrar do ambiente de menor concentração para o de maior. Nessa situação, eu tenho uma maior concentração dentro do que fora. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e aqui eu tenho 2 sódios. Então, toda a água que está fora, ela tende a entrar. E aí, quando ela entra, ela pode inchar a célula, ela deixa a célula túrgida, ela aumenta o processo de turgescência. E aí pode haver uma lise celular. O que seria essa lise? É quando a célula acaba se rompendo, tá bom? Muito bem. E o outro meio osmótico é o meio hipertônico, é quando a concentração de minerais está maior fora do que dentro. Então, nessa situação, toda a água que está aqui na célula ela acaba saindo e a célula tende a ficar murcha, tá bom? Em alguns livros retrata como crenada também esse termo. Ok? Então, isotônico, concentrações iguais. Hipotônico, concentração maior dentro da célula do que fora, por isso a água entra. E hipertônico é quando a concentração de água está maior fora da célula do que dentro, por isso a célula fica murcha. Por que a osmose é importante? A osmose é importante a nível de fisiologia porque ela estuda, por exemplo, ela está associada a processos de hipertensão, né, pressão arterial. Ela está associada à volemia de água no corpo, né? Ela também pode explicar fenômenos, por exemplo, quando você tempera a salada. Muito antes de almoçar, a salada fica murcha. Isso ocorre porque o vegetal está lá, né? Tem muito mineral, muito soluto fora da célula, que é o sal, e aí a água que está contida dentro das células vegetais acabam saindo e deixa a folha murchinha, tá bom? E dentre outros processos também. Então a osmose é um processo muito importante para a homeostase de um ser vivo. A quantidade de água ela é determinada pela osmose. Então a osmose é um processo muito importante no âmbito químico e no âmbito biológico, principalmente associado à fisiologia. Tudo bem, gente? É isso. Espero ter sido objetivo. Espero ter agregado informações. Quem puder, curte no canal, segue e semanalmente eu vou estar postando mais vídeos. Beleza, gente? Saúde e paz, o resto a gente sempre corre atrás. Tchau, gente!